Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cris. A maioria de vocês eu não conheço porque eu sou da 38, mas eu resolvi fazer, não é uma aula, pelo amor de Deus, é só uma conversa sobre como começar a investir. Porque eu tenho recebido bastante gente em contato comigo no privado, não só desse grupo, como eu tenho outros colegas também. Como eles veem que eu sou muito interessada na parte de investimento, eles acabam me perguntando, e eu vejo que às vezes falta uma coisa básica, algumas coisas iniciais. O Carlos já andou falando um pouquinho de Selic e tudo, e o que me leva a ter interesse nesse tipo de conteúdo é saber que eu consegui investir, conseguir ter hoje independência financeira, começando do zero, começando sem ter nada, sem ter nada, nada, nada. Então eu penso assim, se eu conseguir, qualquer um consegue. Então, eu sou muito interessada no tema, não só na parte de tipos de investimento, mas eu acho que até sou mais interessada na parte de educação financeira mesmo. Então, eu queria me colocar à disposição. Se vocês precisarem, vocês podem me contactar no privado e podem mandar também a pergunta no grupo. O que eu vou falar é muito básico. Eu sei que tem um pessoal do grupo que já sabe de cor salteado, nem vai se ater, nem vai assistir, mas eu sei que tem muita gente que não sabe. E aí eu espero que esteja ajudando vocês também, tá bom? Mas entre em contato, manda mensagem, porque a gente tá lá para aprender, tem muita coisa que eu não sei, mas pelo menos dessa parte básica eu acho que eu posso passar um pouco para vocês. Então eu fiz assim alguns slides, mas não é aula, é só para eu poder me balizar e saber mais ou menos para onde eu vou, tá bom? Então vamos para o que eu queria conversar com vocês, que é por que a gente investe? É uma coisa, é uma bobeira. Não é bobeira, gente, porque assim, não é, que adianta você ter um monte de dinheiro se você não sabe o que você vai fazer com aquele dinheiro ou para que serve o dinheiro como acumulação por si só? Então, quando você tem dinheiro, ele te dá o quê? Te dá uma liberdade. Qual que é o objetivo final de você acumular? E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, é você poder escolher. Então, o que acontece? O objetivo final é a gente ter independência financeira. Independência financeira é você falar assim, ó, se eu não for trabalhar hoje, o mundo não acaba, eu consigo continuar pagando todas as minhas contas, eu não preciso mais ficar preocupado com a sobrevivência. Quer dizer que a pessoa está rica, milionária? Não. Mas quer dizer o seguinte, olha, hoje o que eu tenho de rendimento é suficiente para eu me manter. Cris, você já alcançou isso? Já alcancei, mas é uma vida com uma moderação. Então, não é uma vida de ostentação, não é uma vida viajando de primeira classe 3 vezes por ano, não é isso que eu alcancei. Mas, se eu conseguir, todo mundo consegue. E eu queria ajudar vocês nos primeiros passos. Eu vi que tem gente que ainda está na poupança, tem gente que tem muita dúvida, e eu acho que às vezes as pessoas ficam inibidas de perguntar no grupo. Então, pode mandar pergunta. Se não quiser mandar no grupo, pode mandar para mim. Gente, olha, eu tenho o maior prazer de ajudar, tá bom? Não tem problema nenhum, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente. Porque assim, tem que enfiar uma coisa na cabeça. Todo mundo fala assim, mas eu invisto no quê? O que é melhor? O que é bom? Gente, se fosse fácil assim, todo mundo ia ser milionário, não ia ser rico. Então não é assim que funciona. Mas se você fizer um arroz com feijão básico, vocês vão conseguir com folga. Às vezes eu fico um pouquinho de dó, porque eu vejo que a gente, como médico, a gente tem uma renda que é muito superior à renda de um brasileiro médio. E algumas, não só como médico, mas muitas profissões, muitas vezes as pessoas perguntam e tudo. Então, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar esses anos que a gente tem para trabalhar bastante, para dar um gás mesmo, para a gente fazer o quê? Fazer a nossa reserva para no futuro a gente não ficar desamparado. E esse é o objetivo. O objetivo é a gente ter liberdade. Então, na hora que alguém, que o convênio chamar lá você e falar assim, olha, eu vou pagar menos, então eu vou reduzir em 20% o pagamento desse mês, como vocês já ouviram muitas histórias, vocês sabem como é que é. Na hora que a clínica te oferecer isso, você tem condições de falar: tudo bem, você faz o que você quiser, mas para mim não interessa. E você falar: não, eu vou ficar na minha casa, ou eu vou procurar um outro trabalho, eu vou procurar uma outra coisa, mas assim, você não está numa situação em que você seja obrigado a ir trabalhar por sobrevivência.
Então, é bobagem? Não é bobagem? Eu acho que não é bobagem, porque no Brasil, de cada 10 pessoas, 9 não vão conseguir manter a qualidade de vida financeira na aposentadoria. E isso eu creio que nos médicos, embora seja menor, ainda é muito grande. Então a gente tem um número muito grande de médicos que ficam tendo que dar plantão, às vezes tem que manter um monte de familiares, é um problema que a gente às vezes tem também, e acabam estando lá com idade avançada, tá lá no pronto-socorro à noite dando plantão. Não é porque quer, mas às vezes está porque está obrigado. Então, a gente gosta do trabalho, a gente quer trabalhar, eu quero trabalhar até ficar bem velhinha, até eu não aguentar mais, eu quero. É um sonho que eu tenho. Mas eu não quero estar precisando. Agora, uma coisa é você ter que pegar um plantão no sábado à noite, ter que pegar um plantão na Páscoa, porque você é obrigado, porque você tem necessidade financeira daquilo. Então, como alcançar isso? Vou dar os primeiros passos e vou falar para vocês. Eu alcancei minha independência financeira com título de renda fixa. Então, assim, não foi nenhuma super operação na bolsa, não foram operações alavancadas, não foram operações de opções, não foi nada sofisticado, não foi nada diferente. Então, como que eu fiz isso? O mais importante é começar do básico. Ai, gente, por favor, eu já falei com algumas pessoas isso e outros colegas que entram em contato. O básico, gente, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, é não gastar tudo que ganha. Então, se você gasta tudo que você ganha, você nunca vai conseguir essa liberdade. Então, eu sei que aqui no grupo, possivelmente a maior parte das pessoas gaste menos do que ganha. Isso é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é montar uma reserva de emergência. Então, o que é reserva de emergência? Reserva de emergência é um dinheiro que você está com ele na mão. Sabe o que é reserva de emergência? É aquilo que a sua mãe falava, assim, que você tem que ter um dinheirinho na poupança, só que não é na poupança, tá? Esse conceito que as pessoas falavam, que a gente tinha que abrir uma poupança, que a gente tem que fazer uma poupança para o filho, isso é uma coisa que pegou, né? Que o brasileiro é o investimento que o brasileiro mais conhece e substitui essa palavra. Substitui a palavra poupança por reserva de emergência por 100% do CDI. Então, quando você pensar em poupança, quando eu falar você tem que ter uma poupança, não é poupança, é uma reserva de emergência. Então, você tem que ter uma reserva de emergência. Sabe aquele dinheirinho da poupança? Não. Então, aquele dinheirinho você tem que estar onde? No Tesouro Selic ou em aplicações que paguem 100% do CDI. O Carlos já falou mais ou menos para vocês. Então, para quem ainda não sabe, CDI é quanto um banco paga para pegar emprestado do outro. Mas vocês não precisam saber de onde vem esse negócio de CDI. A única coisa que você precisa saber é que CDI é Selic. CDI, na prática, para nós, para pequenos investidores, ou até para os grandes investidores, mas para o dia a dia, CDI é Selic. Então, você tem que ganhar 100% da Selic, tá? Ponto. Se você está ganhando menos do que 100% da Selic em algum investimento que você tem, você está perdendo. Por quê? Porque esse é o piso. Isso um conceito assim, muito básico e eu acho que é um conceito muito libertador. Porque quando a gente começa a investir, a gente não sabe mas quanto é muito, quanto é pouco, quanto que rende muito. Então, saiba pelo menos quanto é o mínimo. Então, você não pode ganhar menos que 100% CDI, tá bom? Quanto paga a poupança? A poupança paga 70% do CDI. A poupança é isenta de imposto de renda, sim, a poupança é isenta de imposto de renda, porém, esse benefício ele é perdido rapidamente. A poupança tem um outro problema também, que é o problema do aniversário. A poupança só rende uma vez por mês e é no dia do aniversário. As outras aplicações que são atreladas ao CDI, que é isso, põe na sua cabeça. Você está ganhando o quê? Selic. Tá vendo esses dias que o governo está aumentando a Selic, está aumentando a Selic? Então você está ganhando mais, tá bom? Bom, se é vantagem, se não é uma discussão filosófica que a gente pode ter, mas você vai estar recebendo mais sim pelo seu investimento. Então põe isso na sua cabeça. Piso. O que você tem que ganhar? O mínimo, 100% do CDI.
Então, quando vem o gerente lá daquele banco que você tem, eu sei bem como que é, ele vai falar assim para você: não, mas eu tenho um CDB aqui maravilhoso que ele paga 70% do CDI. E se você deixar ele aqui durante 5 anos, ele vai pagar 90% do CDI. Aí você fala: nossa, 90% do CDI, isso deve ser muito. Então, não é. Gente, mínimo piso assim, ó, é 100% CDI, tá bom? Então você tem que estar ganhando aquilo que está dando ali no jornal, que é a Selic. Isso é a taxa ao ano, tá? Agora tá, quanto já tá? 10,75, 11,75? Eu não acompanho. Então, assim, esse negócio de que quem investe tem que ficar todo dia olhando o que está acontecendo, se está aumentando, se está baixando. Ok, eu sei que a gente está no processo de subida, eu vejo um informativo ou outro, depois eu até esqueço do valor, porque não é importante que você, como investidor básico do dia a dia, você esteja ali acompanhando tudo que acontece. Ai, porque quem que é o presidente da Petrobras? Ai, que saiu no Boletim Fox? Isso tudo é muito legal e se você gosta, se você gostar, eu recomendo que você desenvolva. Desenvolva, você pode gostar, pode começar a querer se profissionalizar nisso e tudo, bacana. Como um hobby que você vai evoluir depois. Mas, gente, não é verdade que precisa a gente ficar acompanhando todo dia. Esses últimos meses, eu comecei a montar uma clínica, uma sala, não é uma clínica, é uma sala de ultrassom. Então, eu fiquei totalmente desligada das cotações, do que está acontecendo, o que não está. Mas não tem problema nenhum, porque eu sei onde estão meus investimentos, eu sei para onde que eles estão indo, eu sei a hora que eu tenho que mexer, a cada 2, 3 meses eu estou olhando, eu sei o que é, para que eu coloquei cada dinheiro onde. Então, não é necessário. Investir tem que ser uma parte prazerosa. Se não prazerosa, tem que ser pelo menos uma parte que não vai ocupar a tua vida. Porque tua vida é no dia a dia, tua vida é atendendo, você está preocupado, você tem que se atualizar, você tem que ir no congresso, você tem filho, você tem família. Então, investir é uma coisa para ajudar, não é uma coisa para te prejudicar. Então, é falso essa ideia que você tem que dedicar muito tempo para investir. É verdade que no começo, quando você não sabe o básico, você tem que dedicar um pouquinho para você aprender o básico. Sabe onde que vocês podem aprender o básico? No YouTube. Gente, vai pro YouTube, que no YouTube tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Olha, teve um monte de aula, tem um monte de live que eu acompanho às vezes na hora do banho. E é bacana, vocês vão gostar, vou dar algumas indicações, o pessoal do grupo vai poder dar outras indicações, podcasts e canais do YouTube que dão uma aula, assim, dão uma aula toda semana, que se você quiser, você vai ouvindo ali na hora do banho, você ouve dentro do carro, você já fica sabendo mais ou menos o que está acontecendo. Se você quiser, principalmente agora nessa fase inicial, é legal você acompanhar. Tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Reserva de emergência. Reserva de emergência serve para quê? Para emergência? Não. Reserva de emergência serve para tudo que não está no teu orçamento. Então, o seu carro quebrou, você vai trocar os pneus, de repente chegou a manutenção preventiva, sei lá, 5 mil, 10 mil reais para você fazer toda a revisão do seu carro. Aí o que você vai fazer? Bom brasileiro, né, gente? Brasileirinho, bom ser humaninho, você vai passar o cartão, vai parcelar não sei quantas vezes. Olha, se você tem reserva de emergência, você vai fazer o quê? Ah, não, mas à vista tem desconto? Ah, tem que pedir desconto, gente. Eu peço desconto à vista. Tem desconto? Aí você vai pagar à vista. Quanto for lá, você tira da sua reserva de emergência, porque aquele dinheiro, ele não estava carimbado no seu orçamento. Então, é uma conta nova que surgiu. Você vai pagar à vista e quando você paga à vista, você está embolsando aquele desconto, na verdade, é um rendimento. Então, isso tem que ficar muito claro. Então, olha, caiu um raio na sua casa, você não tem seguro, aí você vai precisar trocar a geladeira, a televisão, seu filho passou na faculdade, tem que pagar a matrícula, não sei o quê. Você não estava com aquele dinheiro específico para aquilo? O que você faz? Você vai na sua reserva de emergência, tira o dinheiro de lá, paga à vista, aproveitando bons descontos, e vai fazendo o quê? Nos outros meses você vai repondo a sua reserva de emergência, tá? Então, reserva de emergência
gente, a coisa é muito importante, porque a reserva de emergência vai evitar que você entre no cartão de crédito, que você pague o mínimo do cartão de crédito. E olha, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu tenho muito colega médico que ganha bem, que tem uma situação boa, bacana, e vive enrolado. Esquece de paga boleto com juros, esquece quando vence os impostos. Aí, esqueci de pagar o DARF. Depois vai pagar a tarifa para o contador. Sabe, a pessoa vai se enrolando. Então, a reserva de emergência, ela é um tampão. A reserva de emergência é o que te dá um respiro para você não ficar sempre preocupado em, nossa, eu esqueci que tinha essa conta e veio lá um imposto retroativo e você vai ter que pagar, ou você precisa emprestar um dinheiro para alguém da família que aconteceu um imprevisto. E aí você fala assim, mas meu dinheiro está em ações, eu vou tirar das ações? Não, você vai tirar da reserva de emergência. Eu queria pedir ajuda do pessoal do grupo para montar um guia de principais investimentos para a reserva de emergência. Então, eu vou falar no próximo slide. Como é que é a reserva de emergência? Como é que você monta ela? O mais importante da reserva de emergência é que ela tem que estar à mão. Então não pode ser um investimento que vai depender da cotação do dia, que vai ter um dia que pode estar mais alto, que vai ter um dia que pode estar mais baixo. Não pode. Reserva de emergência tem que ser uma coisa controlada e que esteja disponível, tá? Quais que são os investimentos que atendem a essa função? É CDB, que pague 100% do CDI. Então, o CDB que o seu gerente do banco vai querer te vender, ele vai falar um monte de nome, um monte de coisa, aí você fala assim, você tem a lâmina? Todo investimento tem um negócio que chama lâmina, que é como se fosse o RG. Aí lá tem quais são os impostos, qual é a forma de rendimento, qual é a forma de resgate. É bem resumido e você só precisa ver isso. Está escrito lá, rende 100% do CDI, rende 100% do CDI, beleza, serve para reserva de emergência se ele puder ser resgatado no mesmo dia ou até olha, no máximo que em 2 dias esteja na sua conta, mas o ideal mesmo para reserva de emergência é que esteja na sua conta no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, tá? Porque é um dinheiro, reserva de emergência é para usar, não precisa ter medo de usar. Ai, nossa, mas eu vou surgiu uma coisa para eu comprar, à vista tem um desconto de 5%. Mas eu vou parcelar. Não, não parcela. Pega, paga no boleto. Se você precisa, tira da sua reserva de emergência. Agora, não vai usar o limite do cartão de crédito. Por favor, porque isso é uma coisa muito comum com o pessoal que tem a renda mais alta. Então, você tem renda alta, tem um limite super alto no cartão de crédito. Então, a pessoa fica distraída, a pessoa não toma conta da conta. Então, deixa entrar no limite do cartão de crédito. Cada vez que você entra no limite do cartão de crédito, o banco dá risada do outro lado, né? Porque ele fala assim, como é bom você ter um cliente que tem dinheiro, que muitas vezes tem um recurso, e mesmo assim, por descuido, ele deixa entrar no cheque especial e vai pagar uma bela de uma tarifa para o banco. Então, são pequenos hábitos que são muito importantes de você cultivar. Então, o que eu estou falando aqui? Mas Cris, quanto que eu tenho que ter na reserva de emergência? Pô, o pessoal fala que é de 6 a 12 vezes aquilo que você ganha. Perdão, gente, aquilo que você gasta por mês. Então, primeira coisa, vocês têm que descobrir quanto vocês gastam no mês. Essa conta é maravilhosa. É uma conta que vai abrir os seus olhos. Porque você acha que você gasta X. Eu garanto para você que você gasta de 30 a 50% mais do que aquilo que você acha que gasta por mês. Porque a gente faz aquela contabilidade mental, que é aquela conta de padaria, e lá só tem conta grande. Só que o dinheiro não vai nos grandes, o dinheiro vai no pequeno. Então, a primeira coisa você tem que descobrir quanto você precisa por mês para pagar todas as suas contas, tudo. Cartão de crédito, tudo, tudo, tudo. Quanto você precisa por mês? Eu preciso de 25 mil por mês. Tá, precisa de 25 mil por mês? O que você tem que ter na reserva de emergência? No mínimo 6 vezes esse valor. Nossa, Cris, mas tudo isso? É tudo isso. Por quê? Porque você pode ficar doente, você pode ficar momentaneamente sem emprego,
você pode passar por um problema de saúde, que é o mais comum, né, de acontecer, e você vai ficar sem renda por quanto tempo? Aí vai depender de toda a cobertura que você tem depois. Então, tem casos em que essa reserva de emergência pode ser menor. Quando? Ah, você é funcionário público, seu salário é garantido, seu salário vai cair, faça chuva, faça sol. Você é funcionário público, você já sabe que aquele dinheiro vai cair todo mês, então você não precisa ter 6 vezes a reserva de emergência. Muitas vezes você pode ter 2 meses de reserva de emergência. Por quê? Porque aí você libera verba, libera dinheiro de investimento para investimentos que têm um rendimento maior. Por quê, gente? Reserva de emergência não pode oscilar, tem que estar disponível rápido. Então, logicamente, que a reserva de emergência vai pagar pouco. Então, você não vai ficar rico com a reserva de emergência, mas a reserva de emergência não serve para isso, ela serve para você não se enfiar em confusão. Então, mantenha a sua reserva de emergência. Mesmo que você esteja bem, você esteja com dinheiro, tem um dinheiro ali que é o dinheirinho na mão. Tem que ter. Então, se você já tem um monte de renda, se você já tem aluguéis, se aquele lá já cobre suas despesas, maravilha, você pode ficar sem reserva de emergência. Em tese, apesar que eu acho que nunca é. A gente sempre tem que ter um dinheiro fácil, de fácil acesso. E aí, eu coloquei aqui. Então, tem que estar disponível, tem que ter. Não é riso, tá, gente? É risco mínimo. Ou seja, vai pagar quanto? Vai pagar 100% do CDI. Reserva de emergência vai pagar 200% CDI? Não, eles fazem várias propagandas assim e eu vou até comentar com vocês, eu não recomendo esses investimentos de 200% CDI porque é tudo para te atrair para abrir uma conta. Então, normalmente são investimentos temporários, o banco realmente leva prejuízo nesses investimentos porque ele paga para quê? Para você chegar lá. Então tem lá no PagSeguro, do UOL, tem no PicPay, você deixa seu dinheiro lá. Eu conheço gente que fica assim, que sai na briga por causa de 1, 2% acima do CDI e fica assim, abre conta em todos os aplicativos que você possa imaginar e a vida é uma confusão e a pessoa acha que está ganhando muito porque ela sai daquele de 100%. Ah, o PicPay colocou 200%. Ah, na XP agora tem um CDB que é 200%. Tudo isso é temporário. Então você pode ler lá nas letrinhas miúdas, é tudo paga 200% durante 3 meses, 6 meses, depois ele vai cair para a remuneração normal porque não existe milagre. Então, reserva de emergência de 6, eu coloquei aqui 12 vezes, isso é muito importante para pessoas que têm renda menor e não contam com outras rendas. Então, por exemplo, a gente como autônomo, o certo que muitos educadores financeiros recomendam é que você tenha mesmo 10, 12 meses. Você já imaginou o que aconteceu com um dono de restaurante nessa pandemia? Mesmo com muitos médicos, foi um período que não tinha cirurgia eletiva, ficou sem cirurgia eletiva. Então, assim, a renda pode ser muito comprometida durante um tempo longo. Então, para pessoas mais conservadoras, o ideal é ela ter uma reserva de emergência maior. Tenha reserva de emergência, gente, por favor, tenha, é importante, não é bobagem. Às vezes, né, com a pessoa de renda mais alta, coisas básicas às vezes são deixados para o segundo plano, mas não deixe segundo plano, reserva de emergência é fundamental e é o primeiro passo para a sua independência financeira. Depois, sobre os tipos de investimento. Então, eu falei lá, CDB, que pague 100% do CDI. Existem alguns fundos que são fundos de renda fixa, você vai lá, fundos, investimentos, fundos, tipo renda fixa, indexador, Selic. Aí você vai procurar lá qual que tem a menor taxa de administração e como funcionam. Esses fundos também são adequados, eles pagam lá 99, 99 e pouco, 98 e pouco por cento do CDI, são bons para você ter também. E o Tesouro Selic. Tesouro Selic. Gente, Tesouro Selic, quando a gente fala poupança, o que devia aparecer na nossa cabeça é Tesouro Selic. Então, a poupança do brasileiro deveria ser o Tesouro Selic. Ela vai pagar 100% do CDI, é o piso. Então, o que você está fazendo quando você compra Tesouro Selic? Você está emprestando dinheiro para o governo. O governo é o cara que tem a máquina que imprime dinheiro. Então, se um dia o governo te der calote, acredite que esse vai ser o menor dos seus problemas.
Então, é o investimento seguro, mais seguro que a gente tem. É 100%, a gente pode ter umas conversas filosóficas sobre isso, mas até hoje sempre pagou. E se não pagar, esse vai ser o menor dos seus problemas, porque o resto já vai ter ido para os ares, porque é lá que está também o dinheiro do banco, é lá que está o dinheiro em geral. Então, você vai deixar seu dinheiro lá no Tesouro Selic ou no CDB do seu banco. Então, estou tentando montar uma carteira colocando alguns investimentos de renda fixa para vocês saberem, porque muita gente me pergunta e fala assim, mas eu tenho conta no Santander, eu tenho conta no Banco do Brasil. Hoje eu não tenho mais conta em nenhum desses bancos, eu só tenho conta no banco BTG. Então minha conta e todos os meus investimentos estão nesse banco. Eu sei do que tem lá. E eu estou tentando pesquisar para poder fazer uma lista para vocês, sem vocês precisarem abrir outras contas. Mas eu não só recomendo, como é praticamente obrigatório que a gente tenha uma conta em uma corretora. Tá? Quais são as melhores corretoras do que eu converso com as pessoas e elas investem? BTG, XP e a Isinvest. A Isinvest é mais o pessoal mais novinho que investe nela, porque ainda mais agora que ela está com o Nubank, então ela faz bastante propaganda. Tem também o Banco Inter, é interessante, tudo, mas eu acho que se vocês tiverem BTG ou XP, tá ótimo. Vocês têm que pôr na cabeça o seguinte, uma corretora de valores, uma corretora, não é uma coisa assim antiga, ultrapassada, aquela coisa que você vê no filme, não, é uma loja de dinheiro. Então, se eu tenho um fundo, meu fundo, ele precisa ser comercializado em algum lugar. E onde ele está? Ele está dentro da prateleira dessas grandes casas, que são principalmente a XP, o BTG e a Isinvest. Tá bom? Então, se você ainda não abriu, pesquise com os seus colegas qual que elas recomendam, se tem algum consultor, se tem alguém que pode ajudar também. E elas oferecem esses serviços, é muito bom. Tem os problemas que a gente já até discutiu no grupo, né? Então, tem vieses, você não vai comprar cegamente o que eles falarem, nem vender cegamente como eles falarem, mas assim, eles ajudam muito. E a partir do momento que o seu assessor começa a te conhecer, a saber o que você sabe, a saber o que você gosta ou não, eu posso garantir para vocês, pelo menos a minha experiência pessoal, é que eles aprendem certinho o que eles podem te oferecer ou não, e na verdade, aí, ao invés deles te demandarem, você meio que passa para eles o que você quer, e aí eles te dão, olha, dentro do que você quer, as opções que eu tenho são essa, essa e essa. Mas você não é tão guiado por eles, tá? É muito melhor do que o gerente do banco, por exemplo, das minhas experiências até hoje, pelo menos. Gerente do banco, que eu falo, gerente de banco grande, tá? Eu acho que depois a gente tem que fazer uma conversa com o pessoal do grupo sobre os piores investimentos que você já fez. Eu posso fazer, olha, eu posso citar um monte, porque eu já fiz tudo quanto é tipo de investimento ruim que vocês possam imaginar. Então, o que é importante vocês saberem sobre investir? Que não é para ficar apavorado. Você vê lá, eu estou comprando dólar, o Carlos está comprando dólar. Tem gente que acha que não, que o dólar vai baixar mais, então não é para comprar. Outras pessoas estão comprando ações, aí você fala assim, meu Deus, eu tenho que comprar alguma coisa, porque eu estou apavorado, eu estou aqui na poupança, eu não sei o que eu faço, o que eu compro? Meu Deus, está todo mundo ganhando muito dinheiro, eu não estou ganhando nada. Isso aí chama FOMO, é Fear of Missing Out. Então você tem medo de ficar de fora. Então parece que tá todo mundo numa festa ganhando rios de dinheiro e você tá de fora. Então, ó, calma, fica calmo, manda uma mensagem, vamos dar uma orientada, vamos ver onde você tá, para onde você tá indo. Então não é isso. Isso, em grande parte, é a ideia meio de tradear, de comprar, de vender ação, é a ideia de filme, é a ideia de que você ganha muito dinheiro muito rápido. Isso não é a realidade da maior parte dos investimentos. A maior parte dos investimentos é uma coisa que eu escrevi aqui, eu não sei quem disse, tá? Porque tem milhões de falácias por aí. Mas investir é ver a grama crescer, é isso mesmo. Então, assim, eu acho que os primeiros 6 anos que eu investia, eu posso falar para vocês que era como se não
tivesse rendimento nenhum, porque imagina, eu só investi na renda fixa, com pouco conhecimento, um período onde a parte da internet era pouco desenvolvida, eu tinha que trabalhar pra caramba, então era praticamente era uma poupança, não estava na poupança, mas assim, era muito precário as formas como eu tinha para me informar. Eu não conheço ninguém de mercado, eu não tenho formação nenhuma de mercado. O pessoal que eu conheci era gerente de banco. Até então, todos os investimentos que eles me levaram foram desastrosos, catastróficos. Enquanto eu não parei de investir com eles, eu não consegui começar nem ver a grama crescer. Então, investir é ver a grana crescer. A grama e a grana crescer. Mas é devagar, é igual grama, tá? Então, olha, eu acho que isso aqui é fundamental. Fórmula de como que o dinheiro cresce. Então, o dinheiro que você vai ter daqui anos e anos e anos depende do quê? Em primeiro lugar, depende do quanto você vai colocar de dinheiro lá. Parece besteira? Não, não é besteira, gente. Isso, ah, cortou aqui. Vou tentar tirar, ver se eu consigo tirar meu videozinho. Então, aí a fórmula é 1 mais os juros elevado ao n, que é o tempo. Então, o que acontece? Você, para conseguir um grande montante, você precisa investir bastante, você precisa de juros, que o Brasil agora está num momento de renda fixa maravilhoso, e eu já teve outros momentos iguais, que eu já aproveitei, já teve momentos em que falaram que a renda fixa tinha morrido, mas sempre vai ter investimento bom. E o N, que é o tempo. Então, gente, é elevado a N. É 1 mais os juros elevado a N. Então, é elevado ao tempo. Então, gente, ó, não adianta você achar que você vai ficar milionário da noite para o dia. Vai depender do tempo. Então, quanto antes você começar, isso é elevado. Então, o fator multiplicador aqui é muito maior. Então, mais importante, às vezes, do que a taxa que você está ganhando é o tempo que você está deixando lá. Agora, quanto antes você começar, melhor. Não começou, também não tem problema nenhum, porque a gente tem capacidade de juntar uma boa quantidade de dinheiro para colocar. Então, mesmo às vezes o tempo não sendo tão grande, a gente tendo a possibilidade de colocar o dinheiro lá, isso tudo vai dar certo. Gente, dá certo. Acredita em mim, dá certo. Aí é que eu queria ajudar vocês a montar. Eu queria que vocês me ajudassem. Me ajuda, gente, a montar os exemplos de investimento de renda fixa. Então, eu não tenho conta nesses outros bancos, então eu não sei. O que eu olhei no Itaú, eu vi lá que tem um CDB que chama CDB-DI, tá? Ele não tem um nome todo chique. Não, é o CDB-DI mesmo. O progressivo não achei melhor, não vi vantagem. Se alguém viu alguma vantagem que eu não consegui achar lá, por eu não ser correntista, eu tenho menos acesso, tá? Então você põe no CDBDI, ele rende 100% do CDI, ele fica disponível, se eu não me engano, é no dia depois, no dia seguinte você pede o resgate. Onde que ele está? Investimentos, renda fixa, CDB. O que é CDB? É Certificado de Depósito Bancário. Você está emprestando dinheiro para o Itaú. Todos os bancos têm CDB. Tá? Aí o Itaú faz o que quiser com o dinheiro e ele te paga 100% do CDI. Depois eu vou falar da tabela do imposto de renda, tá bom? No BTG tem um fundo que eu gosto muito porque ele é taxa zero de administração, chama Fundo Selic Simples. Ele não tem taxa de administração e ele replica o CDI. É muito bom porque é fácil. Fundo é fácil. Você vai lá e vai só somando, vai comprando e vendendo. Vocês já devem ter tido fundos que o seu gerente te indicou de banco, então o fundo Selic Simples é ótimo. E tem um monte de CDB lá que rende 100% do CDI. Então você vai lá, investimentos, fundos, renda fixa, indexador Selic, ele vai te dar uma lista. Procure o que tem a menor taxa de administração. Esse do BTG é fundo, é taxa zero. Eu acredito, não sei, porque eu não tenho conta lá, mas eu acredito que a XP deve ter algum parecido, porque é um mercado muito competitivo, eles têm produtos parecidos. Tem um monte de CDB lá que paga 100% do CDI. Onde você acha CDB? Investimento, renda fixa, CDB. Indexador, Selic. Aí vai aparecer lá 100%,
95%, 101%, 105%, 106%. Ah, Cris, por que você não põe nesse de 106%? Porque esses, normalmente, salvo alguma exceção, ele não vai ser de disponibilidade imediata, tá bom? Então, ele não serve para reserva de emergência. Alguns desses de 106, 105%, 107%, às vezes chega até uns 110%, dependendo do momento, a maioria deles são com resgate após 3 meses. Então, o dinheiro tem que ficar lá 3 meses parado, não pode pegar. Então, para reserva de emergência, não seria indicado. E vocês têm que pôr uma coisa na sua cabeça. Na hora que você põe lá, 110% do CDI. Putz, não, 110% do CDI. É 100% vezes 10%. Não é que é 10% a mais. Entendeu? É 110% de uma taxa. Então, no final, na hora que você faz a continha mesmo, às vezes você tá lá se matando para deixar o dinheiro. Eu falo que você tá torturando o dinheiro. Às vezes você tá lá torturando o dinheiro e vai te dar uma coxinha a mais no final de 3 meses. Então, eu já torturei muito meu dinheiro, tá? Por isso que eu tô falando. Eu adorava torturar o dinheiro, eu torturava, fazia vários esquemas. Depois eu falei, gente, para. Eu assisti umas aulas também de um pessoal que eu gosto muito. Aí eu falei, gente, tô torturando meu dinheiro. Tô torturando meu dinheiro e isso aí tá fazendo o quê? Tá arrancando o meu tempo. E não tá melhorando nada o desempenho do meu investimento. Tem gente que fala que qualquer dinheiro é dinheiro. Então eu acredito que depende da fase, do tanto de dinheiro que você tem. Normalmente não vale a pena, se você tem uma rotina mais puxada, fazer muitas estratégias mirabolantes, principalmente para reserva de emergência, tá? Então, no Banco do Brasil, já me perguntaram do Banco do Brasil, tem um fundo que chama Fundo BB Renda Fixa LP Tesouro Selic. A taxa de administração é 0,3% ao ano. E ele tem também esse CDBDI que paga 100% do CDI. Eu não sei se eu sou obrigada a falar, porque eu não sou profissional de mercado, eu estou falando com colegas. Então, assim, são investimentos que eu pesquisei e que estão adequados para reserva de emergência. Aí vocês avaliam se vocês acham que serve ou não e usem como um guia, tá? Eu não estou mandando vocês porem dinheiro aí, não. É por conta e risco de vocês, tá bom? Eu só tô aqui para ajudar, o pessoal do grupo também. E, por favor, gente, manda no grupo, se você tem na XP, na Isinvest, se você tem algum fundo que você usa para reserva de emergência, manda lá. Ó, no Itaú tem fundo tal, no Itaú tem um CDB tal, recomendo isso, aquilo. Ó, lembrando, só mandar lá para eu pôr na lista, tá? Depois eu vou fazer uma lista e eu deixo para vocês fazerem download. Então, 100% de CDI, resgate imediato, só. Não pode ter risco, lógico, né? Tá implícito isso aí. No Santander, agora, ó, não tinha, viu, gente? Era uma coisa absurda, assim, pra você conseguir 100% CDI, você tinha que colocar um CDB lá que tinha uma fortuna. Agora, a última vez que eu tentei checar, mas eu não sou mais correntista, então eu tenho parcialmente, minhas informações são limitadas, mas eu vi que agora eles têm um CDB DI que rende 100% do CDI. O Nubank, gente, é uma beleza, porque você deixa na conta corrente e o dinheiro vai aumentando todo dia. É lindo. A minha mãe adora. Eu abri a conta para ela no Nubank e ela fica toda feliz. Ela fala: Olha aqui, filha, ganhei 100 e poucos reais. Ela fica acompanhando, ela ama. Então, o Nubank você não precisa fazer nada. Ele fica lá na conta corrente e ele já rende 100% do CDI de ficar na conta corrente. Aí, no começo do banco, muita gente falava assim, mas aí não tem garantia, e tem garantia até 250 mil do Fundo Garantidor de Crédito, mas eu vou falar isso mais na frente. E eles criaram um RDB, que é um recibo de depósito bancário, que é garantido pelo FGC. Então, você pode deixar seu dinheiro lá, que ele tem garantia do FGC, tá bom? Não tem problema nenhum, pode deixar o dinheiro lá e rende 100% do CDI, é uma gracinha. O pessoal mais novo ama, é apaixonado pelo banco, torce pelo banco por causa disso e realmente é muito bom. E não esquecer aquilo que eu falei, Tesouro Selic. Todos os bancos, você tem acesso ao Tesouro Selic. Então, o que você tem que fazer? Eu não
tenho, Cris, eu não sei como é que eu faço para acessar. Aí, para isso, você vai pedir a ajuda do seu gerente do banco, vai falar assim, como é que eu faço para acessar o Tesouro Direto? Ah, mas eu tenho um CDB aqui maravilhoso. Não, não, tudo bem. Você me manda uma lista dos CDBs que você tem que pagar 100% CDI, mas eu quero o Tesouro Direto porque eu estou fazendo um trabalho que eu quero desenvolver no Tesouro Selic. E você vai acabar utilizando outros papéis do Tesouro ao longo da sua vida. Então, você vai ter que ter uma conta na corretora. Abre a conta. Depois, se vocês quiserem, eu faço um videozinho mostrando como é que compra. É muito simples, mas é coisas óbvias que eu tinha dificuldade, também eu não sabia. Tá bom? Demorei um pouco para aprender, mas eu aprendi e nesses últimos anos, acreditem, gente, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Então, gente, recapitulando, você está montando sua reserva de emergência. Quando você está montando sua reserva de emergência, o que você vai fazer? Você vai começar a estudar sobre educação financeira, inteligência financeira. Na verdade, você não precisa estudar nada. Você só precisa fazer aquilo que a vovó falava. Não gastar tudo o que ganha e saber o que você gasta, o que você ganha. Eu só consegui mesmo alcançar a independência financeira fazendo isso. Então, só investimento não é suficiente. Agora, se você investe, se você estuda, se você toma conta do seu dinheiro, aí você realmente consegue deslanchar. Então, você tem que investir tempo na sua organização financeira. Eu sei que é um pouco estranho para mim falar para pessoas assim que são adultas, que já têm uma vida financeira já bem definida, bem organizada. Muitos eu acredito que nem vão assistir isso aqui, tá certo mesmo, porque já estão num outro patamar. Mas a maioria das pessoas não sabem quanto ganham, mas muito menos quanto gastam e nem um sonho onde gastam. Parece bobo, mas não é. Isso daí é o que dá a diferença realmente, que vai fazer você chegar mais longe. Então, se você não sabe quanto você gasta por mês, se você não sabe quanto você gasta por ano e quanto você ganha, você está perdendo muito mais dinheiro do que a questão do investimento muitas vezes vai te dar. Então, o que eu recomendo para vocês? Que vocês têm que fazer, gente, aquela lição. Olha, fala assim, ó, esse mês, dia 1º, vou começar hoje. E você vai anotar tudo que você gasta. Dá trabalho, é chato, é um pouco estressante, requer um pouco de organização, mas o resultado, gente, é mais importante você saber isso do que você saber fazer uma mega operação na bolsa. Isso vai te dar muito mais retorno do que você achar que vai aprender o pulo do gato, da criptomoeda, do super mega trade. Então, assim, muitas vezes, quando você começa a aprender sobre educação financeira, você começa a correr, você começa a ficar apavorado. Você fala assim, não, mas fulano tá ganhando muito, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, não precisa fazer nada. Você só precisa fazer sua reserva de emergência, conhecer o seu dinheiro, saber para onde o seu dinheiro vai, que vai dar certo. Tem uns aplicativos, eu coloquei aqui. Eu uso esse, gente, que chama Quicken. Ele é muito sofisticado, mas eu uso ele desde que eu tinha 18 anos de idade. Faz muito tempo. Hoje ele nem é vendido mais no Brasil, eu compro online, né? Mas é um aplicativo muito complexo, muito. Eu não consigo mais me desligar dele. Eu já tô numa simbiose com ele. Mas tem os outros aplicativos agora no Brasil, tem surgido novos aplicativos. O que o pessoal mais comenta dos meus grupos de finanças é esse Organize, o Guia Bolso e o Mobius. São aplicativos que você pode baixar o freemium, né, que é gratuito. Normalmente ele tem dá para você usar bastante coisa, mas não são coisas caras. São coisas assim que se você fizer, ele se paga assim rapidamente, porque você vai descobrir coisas maravilhosas sobre você que você mesmo não sabe. Sobre o dinheiro e sobre a sua família. Então você tem que organizar, você precisa saber quanto você ganha. Gente, eu tenho certeza que tem gente aqui que não sabe quanto ganha no mês. Principalmente a gente que é médico, porque trabalha em vários lugares. Aí você recebe de um aqui, de outro ali, um é sobre o mês tal, o outro é sobre outro mês, porque a remuneração são meses diferentes. Então você não sabe quanto você ganha, mas muito menos quanto que você gasta. Então tá na hora de descobrir. Isso é revelador
E mesmo se você fizer anotado no caderninho, numa agenda, vale a pena, dar resultado. Isso dá resultado. Então, como é que você vai fazer? Isso vai te dar o quê? Vai te liberar aquele C, vai te liberar a quantidade de dinheiro que você vai investir. Então, ó, não pode esquecer. Manter a meta de. Vocês vão estipular agora, eu coloquei aqui, né? Que você vai ajustar a sua reserva de emergência, porque eu falei para você ter 6 a 12 vezes aquilo que você gasta por mês. Só que isso assim, é aquilo que você acha que gasta no mês. Mas agora você vai descobrir qual que é a verdade, quanto que você gasta no mês, tá bom? Não pode fazer contabilidade mental, conta de padaria, porque você só vai colocar o grande e muitas vezes a maior parte do seu dinheiro está saindo no pequeno. Então, você vai ficar chocado. E esses aplicativos são legais porque você coloca as categorias, e aí você sabe quanto você está gastando com educação, quanto você está gastando com alimentação, com restaurante. O nível de detalhamento é você que vai determinar. Às vezes, para você saber quanto é de alimentação, tá ok, mas você pode querer saber quanto que é com a sua alimentação em casa, quanto que é com a sua alimentação fora de casa, quanto que é com seus filhos. Mas quanto mais específico você chegar, mais tempo vai tomar e não necessariamente vai melhorar a sua decisão. Mas eu te falo que depois de um tempo que você faz isso, você não fica mais sem fazer, porque você aprende muito. E aí você vai descobrir assim, pô, quanto que eu preciso ter para eu me aposentar? Você vai descobrir que é mais difícil do que parece. E aí você tem duas alternativas, ou você reduz o gasto ou você aumenta a renda, tá? Como que eu fiz? Então, a primeira coisa que eu fiz, reduzir todos os gastos. Isso, gasto é igual unha, você tem que cortar todo mês. Em empresas, o pessoal fala isso e é verdade dentro de casa também. E então, o que você tem que fazer? Você tem que listar todos os itens que você gasta. Então, você vai descobrir, faz pelo menos 2 meses acompanhando tudo que você gasta. O ideal é pelo menos um trimestre, principalmente se tiver parte de impostos que você apura a maior parte trimestral. Não faz. E aí você vai colocar em ordem de prioridade. Então, assim, se você tem escola, cursos, aulas de inglês, contas da casa, internet, telefones, você vai colocar em itens de prioridade. Não, isso é indispensável, 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 indispensável. Isso já é um pouquinho. Quanto você gasta com roupas, com remédios, e você vai colocar em ordem de prioridades. E aí, o que você vai fazer? Você vai começar a eliminar. Você vai descobrir que tem coisas que você pode cortar. Então, você vai renegociar seu plano de conta de internet, você vai renegociar seu plano de celular, porque muitas vezes o plano seu é antigo. Hoje você vai fazer um plano que vai ter muito mais internet, muito mais velocidade, muito mais tempo para você falar e vai pagar às vezes menos do que você pagava em planos antigos. Isso, gente. Olha, às vezes eu tô falando para vocês, é estranho falar para pessoas já mais velhas e que já têm uma condição financeira melhor. Mas essa questão de você conhecer seus próprios gastos é muito importante, porque quando você tem uma renda alta, você vai desleixando. Então você vai ficando cada vez mais permissivo. Você vai ficando cada vez mais permissivo e depois você vai passando isso para sua família e as pessoas vão ficando cada vez mais relapsas com relação ao dinheiro e o dinheiro vai fazendo o que? Vai sumindo. E então isso é muito importante. Então você tem que reduzir gastos. Reduzir como? Deixando o que é importante para você. Então muitas vezes tem gastos que podem ser grandes, mas são gastos que às vezes não te traz um benefício que você fala assim, não, mas isso, nossa, eu estou gastando tanto com isso, mas será que isso realmente está me trazendo um benefício? Será que eu acho que compensa? Talvez não seja o caso. Uma outra coisa que eu queria falar sobre como você ganhar mais sem trabalhar mais horas. O médico trabalha muito, o médico é igual Uber, você ganha por hora praticamente. Mas tem uma coisa que é muito interessante quando a gente fala, eu converso com vários médicos e eu vejo que eles não sabem quanto eles ganham. Então, às vezes eles falam assim: "Ah, mas tal lugar paga muito pouco por exame".
Tá, paga muito pouco por exame, mas tem muito exame. E tem lugar que paga melhor por exame, mas não tem exame. Eu estou falando porque eu sou ultrassonografista, então assim, gente, ultrassonografista, sabe quanto a gente ganha? Ganha R$ 30 para fazer um ultrassom, tá? E eu consegui ficar independente financeiramente ganhando isso. Eu e o meu marido. Só que assim, você tem que saber quanto você ganha. Você tem que saber quanto você ganha por consulta, quanto você ganha por período. Acontece uma coisa assim, que às vezes você trabalha muitas horas de uma forma muito ineficiente. Então, tem que saber, você trabalha no serviço público, quanto você ganha por hora lá? Ah, mas tem benefício, tem isso, tem aquilo. Gente, tudo tem um preço. Coloca esse preço, coloca esse valor lá e descobre quanto você ganha num dia lá. Quanto você ganha no seu consultório privado. Quanto você ganha naquele consultório do convênio. E você vai descobrir distorções. Então, existem distorções. Existem locais onde você trabalha o mesmo número de horas, mas proporcionalmente você ganha muito menos. E aí, uma das formas de você mexer. Então, se você está ganhando mais no seu consultório particular, vai se dedicar mais ao seu consultório particular. Se você está ganhando mais num lugar que às vezes é de alto volume, mas você está momentaneamente precisando daquela renda, vai trabalhar lá, porque você tem aquele meio período para você trabalhar, ou aquele um dia para você trabalhar. Você prefere naquele um dia ganhar menos e trabalhar menos, ou você prefere ganhar mais e trabalhar mais? Depende do momento, depende do ambiente. Então, conheça isso. Isso vai te ajudar muito na educação financeira. Então, na hora que teu filho falar assim, eu quero um iPhone X, não sei qual é o último, você vai falar, pô, mas peraí, eu faço conta, né, com meu marido, fala assim, não, mas isso são tantos exames. Então eu tenho que lembrar o tanto que eu tenho que trabalhar para conseguir pagar aquilo. E aí isso vai te dar, e às vezes vai dar à sua família uma noção de valor do seu dinheiro. Não é bobagem, gente. Eu acho que é assim, eu sinto que é uma coisa que é difícil de a gente passar para outras pessoas, mas é muito importante você saber quanto você ganha. Então, quando eu estou trabalhando, eu sei quanto é a minha hora em cada lugar. E se você chegar num ponto que você veja que assim, não tem como eu rebalancear mais, então você vai avaliar, mas como que eu faço para ganhar mais? Como que pessoas da minha área fazem para ganhar mais? Porque aí você tem uma opção de aumentar o número de horas, de aumentar plantão, de trabalhar à noite, e você tem a opção de empreender. Então você pode empreender tanto dentro da área da medicina, quanto você pode empreender em áreas outras. Você pode montar um negócio, você pode ficar sócio, você pode procurar outros investimentos, não só na área de medicina, que vão poder, às vezes não no primeiro momento, mas depois vão poder te trazer mais retorno e você conseguir aumentar o dinheiro que você precisa ter livre. Ah, esse slide ficou ótimo, tá vendo? Eu estava testando o pointer aqui, olha, ficou perfeito, tá? Eu gostei desse alinhamento aqui, ficou ótimo. Então,